Boa noite, pessoal. Voltando aí para falar sobre a última parte da nossa aula de sexta-feira, né? Vamos continuar aí com a parte de EPIs, certo? E vou começar com um vídeo e depois a gente continua com as nossas considerações, ok? Esse vídeo é um pouquinho longo, mas peço que vocês tenham um pouquinho de paciência e prestem atenção na movimentação, né? Porque esse vídeo ele vai ser usado agora para essa matéria, mas eu quero que vocês já pensem aí, né, no próximo assunto que a gente vai falar, que é um pouquinho sobre análise de risco, comportamento seguro, comportamento inseguro, né? E o uso efetivo do equipamento de proteção individual, né? Quando eu quero que vocês prestem atenção, quando eu falei sobre a máscara autônoma, né, que era preciso, era necessário que você tivesse agilidade, não só no colocar, como ajustar. E durante o vídeo do bombeiro que eu passei para vocês, explicando sobre o uso e ajuste da máscara autônoma, ele explica que você tem que ter aí, né, um treinamento, você saber como usar efetivamente esse equipamento. E eu resolvi passar esse vídeo para vocês verem o exemplo, né, de quando a gente já tem tudo certinho, prontinho, rápido, à mão, né, como que o trabalho passa a ser efetivo. Vamos melhorar essa frase. A gente logra êxito, como os militares dizem, né, em romper aquela ação, certo? Então, tem um pouco de angústia nessa reportagem, mas ela é muito, muito, muito importante. Então, vamos à nossa reportagem. Olha só, amanhã, desta sexta-feira, vocês estão vendo o importante atendimento do SAMU em um acidente que aconteceu em uma máquina de arroz aqui em Tangará da Serra. As informações é que 2 pessoas caíram dentro da água, sofreram ferimentos e um bombeiro acabou se machucando e tendo que ser atendido também. Olha só, toda essa confusão que vocês estão vendo foi porque as pessoas estavam se afogando e um bombeiro foi salvar essas pessoas e acabou se machucando também. O Valmir do Corpo de Bombeiros. Então o SAMU agora está fazendo atendimento dessas pessoas que acabaram se afogando. É um trabalho difícil, gente. Vocês veem a imagem do desespero do SAMU para salvar e atender essas pessoas. Eles estão conscientes, está todo mundo conversando, consciente. Sai. Olha as imagens do resgate. Nesse momento, vocês estão acompanhando as imagens do resgate, desse resgate dramático do Corpo de Bombeiros, resgate difícil, dramático, em que a Polícia Militar participou, os bombeiros participaram e conseguiram salvar a vida dessas pessoas. E quase, por pouco também, não morre um bombeiro que foi muito heróico nesse resgate. Olha as imagens dramáticas, gente. Inacreditável as imagens dos bombeiros tentando salvar essa pessoa. Na raspa da morte, a pessoa que estava se afogando acabou grudando no soldado do Corpo de Bombeiros e quase morreu afogado também. Desce, Júnior, desce! Desce o que é! Desce! Desce! Desce, vai a máquina, pelo amor de Deus! Desce, Maria! Vem logo! Pela escada! O bombeiro está no chão. Depois joga a corda e amarra ele. Vai rápido, senhor ali. Pega o Valmir, pelo amor de Deus. Vai no Valmir. Cuidado pra você não afundar. Agora você segura essa corda. Não, a água dá pouco. O corpo já tá por cima. Pega o Valmir logo. Devagar, vai bater a cabeça.
Beleza. Vai respirar. Ah, tá. Olha que é o primeiro que vem. Vai, Celso. Olha aqui já, olha aqui. Vai aqui. Olha, impressionante, gente, impressionante as imagens. Tá aqui o sargento Rampinha, ainda há uma confusão no local, a polícia militar também ajudou, tá? Foi um atendimento dramático. Foi aqui, olha, gente. Foi nesse local aqui, ó, vou mostrar rapidamente. Nesse local aqui, que as pessoas estavam se afogando. Olha, eles estavam se afogando entre a soja e a água, e aí os bombeiros chegaram e conseguiram salvar essas pessoas, e um bombeiro está sendo hospitalizado nesse momento, porque quase se afogou também, porque a vítima abraçou. Foi realmente um resgate heróico, graças a Deus. Tá todo mundo bem, tá todo mundo bem. Sargento, um dos resgates mais difíceis do Corpo de Bombeiros, pelo menos nos últimos anos aí, né? Mas é complicada a vida de bombeiro. Questão do segundo, eu vi um amigo meu de farda quase perder a vida aqui. Foi lamentável, mas graças a Deus e a agilidade do pessoal nosso, da polícia, e os que estavam aqui no local, conseguiram rapidamente aí tirar o soldado que estava morrendo. Existia 2 vítimas no local, Se afogando com água e soja. naquela fermentação da soja. Na hora que eu e o soldado Valmir descemos até no local, percebemos que estava faltando ar, mas só que uma das vítimas acho que agarrou o soldado Valmir e ele começou a passar mal. E aí deu um problema grave, nós rapidamente descemos para o PA-54, o soldado Silveni, rapidamente conseguimos resgatar o PA que é o cilindro, para explicar, né? Oxigênio. Respirar em local confinado desse jeito. Mas é aquilo, a gente nunca espera a reação da vítima, e a vítima, na reação de desespero, agarrou aí no militar, no bombeiro, quase levando o bombeiro aí ao óbito. Mas Deus foi grande, forte aí. Quase 3 pessoas morreram, quase 3. Abençoando nossa guarnição e as pessoas que estavam aqui. Peço a Deus aí,
e a força da comunidade que sempre reza pelos bombeiros. Aí, olha, gente, muito emocionado. Polícia Militar ajudou nesse resgate também. Segura uma hora dessa, companheiro, o importante é salvar a vida, né? O importante é salvar a vida. Nosso bombeiro entrou lá dentro, ficou também. Tinha mais 2 pessoas lá dentro. Aí o sargento desceu, ia ficar também. Aí eu falei, sargento, não respira. O sargento, com o corpo que ele tem, sinceramente, viu? Eu também tô tonto. Mas a gente conseguiu recuperar. O Silveni foi um guerreiro, desceu com a máscara e segurou o ar e a gente conseguiu salvar todos que estavam lá dentro. Gente, olha, um resgate dramático, as imagens são dramáticas. Jota Aparecido, tá emocionado também, tá tudo bem? Tudo foi um susto pra todo mundo, né, cara? Resposta rápida aí do bombeiro, da Polícia Militar e dos populares aí. Gente, olha, se não é os bombeiros, a Polícia Militar, haveriam 3 pessoas mortas lá dentro. Graças a Deus, deu tudo certo. Tá? Foi um resgate dramático. Vocês acompanham as imagens desse resgate de arrepiar, dramático, do Corpo de Bombeiros, com a participação da Polícia Militar. E acidentes acontecem, ninguém imaginava que lá embaixo a fermentação da soja ia tirar a oxigenação dos trabalhadores e deixar eles numa situação como essa. Foi um resgate dramático e que, obviamente, agora comove todos os bombeiros, a polícia, e as informações é que eles estão bem. Já foram atendidos aí na viatura resgate do SAMU, tá todo mundo bem, tá todo mundo conversando, tá consciente. Olha, o resgate de arrepiar, de arrepiar. Para quem acompanha o trabalho dos bombeiros, dos profissionais da Polícia Militar, obviamente que todos rezam sempre pela vida desses profissionais. Ontem nós tivemos um caso aí de quase que policiais foram mortos em uma troca de tiro. E agora esse caso dramático. Realmente é comovente, graças a Deus, terminou bem esse resgate. As imagens são de Jean Carlos, Evandro Carlos, para o Balanço Geral. Bom, pessoal, a partir desse vídeo, como eu falei para vocês, antes de passar ele, vocês prestarem atenção na parte dos equipamentos de proteção individual, né? Análise do risco, porque a falta de conhecimento prévio, que aquele local ali poderia ter gases tóxicos, sufocantes, que poderiam levar até a óbito, e eles estavam indo a óbito, né? Não só pelo pânico, pelo desespero, mas também pela falta de conhecimento do risco do local, né? Foi Deus, realmente, como eles falaram, foi por questão de segundos, até que chegou o equipamento adequado, né? As vestimentas não estavam todas adequadas, mas o equipamento com a vestimenta adequada funcionou e conseguiu efetivamente realizar com êxito o resgate, né? É importante a gente lembrar aí das palavras do bombeiro, né, que a vida de bombeiro não é fácil, é uma vida difícil, até porque para o bombeiro civil, para o resgatista, muitas das vezes ele não vai ter tempo hábil para mensurar o risco que ele mesmo vai correr e que as outras pessoas estão correndo, né? E muitas das vezes são nesses momentos em que pode acontecer o óbito. Então, por isso é muito importante treinamentos e mais treinamentos, tá? E também os equipamentos de proteção individual adequados. Tá? Aqui a gente vai rever aqui alguns equipamentos de proteção individual para atendimento a emergências, né, onde vai se utilizar a máscara autônoma, aquela que a gente já falou, né, ou a máscara de ar mandado. Quando que eu vou usar um equipamento desse tipo? Durante a realização de atividades rotineiras ou emergenciais, de acordo com o grau de exposição. E também de acordo com o risco a ser analisado, né? Como que eu escolho esse equipamento? Se eu já tenho conhecimento prévio daquele risco, eu sei que aquele equipamento é ideal. Eu já fiz um estudo prévio antes. Mas quando eu não tenho, que foi o caso do vídeo que eu mostrei para vocês, chamaram o bombeiro para atender uma ocorrência aqui na máquina de arroz. Eles nem sabem o que lida ali, o que tem ali, o que vai acontecer, então eles vão com a cara e com a coragem atender, sim.
tá? Mas quando eu trabalho numa empresa, sou contratado, já conheço o cenário de risco, já conheço o plano de atendimento à emergência, a possibilidade disso acontecer, de eu meter as caras, como diz o outro, sem estar devidamente protegido, já é menor, certo? Então, o risco que eu vou correr vai determinar qual tipo de equipamento a ser utilizado. Em caso de dúvidas ou desconhecimento do grau de exposição ou contaminação a que o trabalhador estará exposto, deverão sempre ser utilizados EPIs de proteção máxima, né? No caso ali, a hora que eles identificaram um risco grave e iminente e que levaria a óbito, eles começaram a correr, né? E no atendimento à emergência, isso pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento, né? No caso ali, por que eles lograram êxito? Porque chamou um outro companheiro que já estava treinado, que já sabia utilizar a máscara, que já estava equipado com uma roupa impermeável diferente dos outros, e ele conseguiu rapidamente fazer o resgate, né, daquelas vítimas. Após a avaliação da situação, deverá ser adequado o uso dos EPIs às reais situações. Nem sempre o bombeiro civil ou resgatista, brigadista, vai ter tempo hábil para isso, tá? Às vezes não tem o equipamento necessário à disposição, então tudo isso tem que ser verificado, certo? É importante a gente sempre pensar que a gente vai atender uma ocorrência de risco extremo. Estou indo atender uma ocorrência, me ligaram aqui, eu tenho que pensar em atmosfera explosiva, eu tenho que pensar em toxicidade, eu tenho que pensar em situações extremas. Nem sempre isso vai acontecer, tá? Como vocês viram ali, os bombeiros estavam com roupa civil, normal, não estavam com roupa de vestimenta de aproximação, nem nada disso, né? E abre aspas nessa fala, mas subestimaram ou não analisaram racionalmente o risco que eles iam correr, tá? Resistência química dos tecidos, a gente já falou sobre isso um pouco lá nos produtos perigosos, mas como eu estou passando sobre EPIs, eu achei importante a gente reforçar essas informações, né? O que seria resistência química dos tecidos? É a capacidade desses tecidos em resistir a trocas químicas, reações químicas e até o que a gente chama de a permeação do líquido através do tecido. Agora ficou bom. É a mais importante característica a ser considerada na seleção dos EPIs, né? Como eu falei para vocês, a gente sempre, desconhecendo o risco, a gente tem que considerar o mais grave. Nenhum tecido é totalmente resistente a todos os produtos, ainda, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico que a gente já tem, ainda não existe um tecido totalmente resistente a todos os produtos, né? Eu tenho, como eu falei para vocês, e repito, já mencionei em alguns módulos, né? Cada vez mais desenvolvimento e, às vezes, camadas nos invólucros, né? Nos macacões de corpo inteiro e nas vestimentas do bombeiro, para aumentar, né, a proteção e a eficiência daquela proteção, né, no tecido. Mas isso não quer dizer que ele seja o melhor tecido do mundo e que vai resistir a qualquer coisa, tá? A capacidade do tecido em suportar o contato com produtos químicos está baseada na sua resistência à penetração, degradação e permeação, tá? Então, por exemplo, eu citei já anteriormente aqui o Teflon. O Teflon é um material que é colocado junto à trama do tecido, na linha onde vai, quando o tecido vai ser trançado, né, para virar pano, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Na trama desse tecido é colocado essa substância, que é o Teflon, que ela é Ixi, hoje está difícil de falar, hein?
ela repele a água. Então, a hora que você joga água, o tecido não vai absorver ela não vai penetrar. Claro que não 100%, tá, gente? Uma porcentagem penetra e o resto escorre, tá? Degradação é se cair aquele produto ali e mesmo tendo os dispositivos, ela furar, rasgar, queimar, né? E assim vai. E a permeação penetrou nesse ponto aqui, até onde ela vai molhar? Só naquele pontinho? Ou ela vai sair molhando a manga toda da camisa ou uma parte grande, enfim, né? Então, os tecidos são tratados com compostos tipo Teflon, o Kevlar, que eu já falei para vocês, e alguns outros componentes que tem aí no mercado, para estar melhorando aí a eficiência desse tecido nessa proteção. Então, penetração quase zero, que é praticamente impermeável, degradação, ou seja, ele é resistente, não rasga, não fura, não queima, né? E diminuir ao máximo a permeação caso caia algum líquido, algum fluido, né? Para ele não sair aí achando caminhos para entrar em contato com o próprio corpo do resgatista, certo? A proteção cutânea, né, que proteger o usuário contra a ocorrência de lesões, queimaduras, irritações, intoxicações, contaminações provocadas pelo contato com substâncias agressivas ao organismo, tá? Principalmente a pele. Essa proteção cutânea pode ser através de cremes, que a gente chama de cremes dermoprotetores, né? As próprias roupas, né? Macacão, jaqueta, calça, né? Entre outros dispositivos que podem vir a ser utilizados, né? A própria vaselina, dependendo do local, cremes dermoprotetores, não só os de graxa, o específico pessoal da mecânica usa, mas alguns outros tipos de creme, protetores solares para radiações, né? Enfim, são todas as proteções que vão auxiliar, né, na proteção da pele, todos os dispositivos que vão auxiliar na proteção da pele, né, principalmente no atendimento a uma emergência, certo? Aqui entra também, gente, nós estamos falando de roupa, mas entra também luvas, entra também calçados, né, as vestimentas que vão proteger a pele. A balaclava, que eu falei para vocês, capacete, máscara facial inteira ou semifacial, óculos ampla visão ou óculos descartáveis, viseira, enfim. Dependendo do que eu tenho à disposição, né, e os riscos a que eu vou ficar exposto. Alguns tipos, né, de proteção cutânea são roupas descartáveis, né, algumas são de Tyvek, por exemplo. O Tyvek é um dos macacões impermeáveis mais antigos que a gente tem no mercado, porém, a permeabilidade, a absorção, capacidade de absorção de líquidos dele ainda é grande, tá? Se for para trabalhar num local alagado, por exemplo, com um macacão tipo Tyvek, ele não funciona, tá? Roupas anti-chama, capas, conjuntos de calça, jaqueta e capuz, macacão de encapsulamento, né? O principal deles, né, é o macacão de encapsulamento, porque ele tem todas as resistências e um pouco mais, né? E ele protege desde a cabeça até o pé, né, de forma eficaz, junto com uma máscara de ar mandado ou autônoma ou não. Vai depender da necessidade. Pode ser uma máscara com filtro simples, né, ou uma máscara para poeira. Vai depender do risco que eu estou indo atender, da ocorrência, da análise disso, né? E aí, nesse papel, gente, é muito importante a visão da chefia, tá? Do gestor, vamos colocar assim, ou no caso de bombeiros, a gente fala do chefe, né? Se eu não tenho chefe, a minha visão mesmo como resgatista. Porque a chefia vai nos auxiliar a tomar ações rápidas, precisas, eficazes, né? E
com muito custo, a gente viu no vídeo que não é bem assim, por isso que eu estou falando com muito custo, tentar manter a tranquilidade da equipe. Vocês viram que uma das vítimas que estava lá embaixo, né, durante o acidente, devido ao pânico, ela quase levou outra pessoa à morte, porque ela agarrou no sargento que desceu lá e não soltava dele, e sufocou ele, não só por causa da atmosfera tóxica que estava ali, mas também porque ele foi sufocando ela de apertar, devido ao desespero, pânico, né? A pessoa, quando está em estado de choque ou estado de pânico, não responde pelas suas ações. É estranho falar isso, né? Mas é uma coisa que vocês vão ouvir aí durante as aulas presenciais, por exemplo, ou de primeiros socorros, né? Por que eu falo que a pessoa não responde por suas ações? Ela não consegue raciocinar que aquela ação dela vai causar uma reação negativa até para ela mesma, tá? Algumas pessoas, quando estão em pânico, paralisam, algumas reagem incontrolavelmente e outras desmaiam, perdem a consciência. Então, cada pessoa reage de uma maneira ao pânico. Também para proteção cutânea, considerando os diversos tipos de trabalho e risco, o usuário deverá selecionar o traje, considerando os seguintes aspectos: o grau de proteção, tempo de exposição que eu vou resgatar uma vítima, 2 vítimas, 10 vítimas, o material que eu tenho ali é corrosivo, abrasivo, altamente corrosivo, tóxico, enfim. Facilidade para limpeza e descontaminação, dependendo da situação também. Resistência química e a maleabilidade, porque dependendo do tipo de macacão que eu vou colocar, encapsulamento ou outro tipo de vestimenta, ele vai limitar os meus movimentos e eu não vou conseguir atingir o meu objetivo de forma eficaz. Aqui eu puxei esse vídeo, esses slides aqui, para a gente relembrar os níveis de proteção. A gente tem nível A, nível B, nível C e nível D, tá? Então, nível A de proteção é composto por aparelho autônomo de respiração, compressão positiva ou linha de ar enviado, ou a gente fala linha de ar mandado também. Roupa de encapsulamento, como vocês estão vendo aqui, né? Luvas internas, externas e botas, e capa interna da roupa e rádio. Então, eu tenho uma roupa lá dentro, eu tenho um encapsulamento aqui fora. Se for máscara autônoma, não sei se está dando para vocês verem, tem como se fosse uma mochilinha para colocar o cilindro, né? A máscara está aqui dentro, né? E as luvas interna, é uma proteção interna minha e a externa, certo? Então, nível de proteção A, né, com roupa de encapsulamento e aparelho autônomo de respiração. Tá? Quando é por ar mandado, normalmente eu tenho uma mangueira que se liga aqui atrás, pela cabeça, ou aqui por baixo, o que limita ainda mais a movimentação, dependendo do tipo de resgate. Nível B, aparelho autônomo de respiração com pressão positiva, é aquele que vocês viram o vídeo do rapaz explicando. Roupa de proteção contra respingos químicos em 1 ou 2 peças, luvas internas e externas e botas resistentes a produtos químicos, capacete e rádio. Aqui não tem encapsulamento. Porém, o aparelho autônomo, né, uma máscara facial inteira, né, completa, com um cilindro lá atrás. Essa roupa aqui, nível B, ela já é uma roupa mais leve, que permite maior maleabilidade. Nível C, aparelho autônomo de respiração sem pressão positiva ou máscara com filtro químico, né? Dependendo da área, não precisa do aparelho, eu posso usar a máscara com filtro, 1 filtro, 2 filtros ou 3 filtros. Roupa de proteção contra respingos químicos, confeccionada em 1 ou 2 peças. Luvas internas, externas e botas resistentes a produtos químicos, capacete e rádio, tá? Aqui pode ser um macacão simples, não encapsulado, por quê? Qual que é a diferença entre o encapsulado
E o macacão simples, um vai tampar o rosto todo, vai te, abre aspas nesse termo, tá? Ele vai blindar, como se colocasse você dentro de uma cápsula mesmo, né? O que está agredindo vai ficar aqui fora e lá dentro você vai ficar protegendo. Nesse caso aqui, não é uma roupa de encapsulamento, tá? Eu tenho que um gorro, como vocês estão vendo aqui, né? A máscara, que você vai ajustar esse gorro em volta dessa máscara, né? E posso colocar o capacete também, né? E o rádio pode ficar dentro ou por fora, vai depender da ação que vocês vão realizar. Vai, filho. Quando utilizar o nível C de proteção? Quando a concentração de oxigênio no ambiente não for inferior a 19,5% em volume, ou seja, eu tenho substâncias tóxicas, mas eu ainda tenho oxigênio no ambiente, certo? O produto for identificado e a sua concentração puder ser reduzida a um valor inferior ao seu limite de tolerância, com o uso de máscaras filtrantes, dependendo da ação, é colocado também ventilador ou exaustor, insuflador, tudo vai depender do grau de conhecimento desse resgatista, no sentido de não conhecimento eu falo conhecimento do cenário de risco, tá? Igual eu falei para vocês, o Corpo de Bombeiros foi chamado, muitas das vezes ele não sabe o que ele vai encontrar. Mas se eu sou contratado de uma empresa, presto serviço, conheço plano de atendimento à emergência, né, eu já tenho aí um conhecimento prévio da área e dos riscos. Né, a concentração do produto não for superior ao IDLH, né, IDLH, gente, é o nível imediatamente perigoso para a vida e para a saúde, né? Essa concentração, se ela for superior, né, a esse limite que é tabelado, tá? Na própria NR15 a gente tem alguns produtos, né? E a NR15, a norma regulamentadora 15, vai falar sobre insalubridade, tá? Então, quando eu sei que essa concentração não é superior, eu posso usar um equipamento nível C, que tem uma proteção menos complexa, vamos colocar assim. E quando o trabalho a ser realizado, não exigir o uso de máscara autônoma de respiração, né? Até porque, gente, a máscara autônoma nem sempre está disponível, é pesada, limita a movimentação, pode causar lesões, dependendo da forma que ela é usada e o tipo de resgate a ser realizado. Então, tudo isso tem que estar, como diz o outro, na ponta do lápis, né? Então, a gente pôs aqui nível A, nível B, nível C, né? E nível D, uniforme não projetado para lidar com produtos perigosos, que é o uniforme do bombeiro que a gente viu lá no vídeo, né? Camiseta de malha, calça, botina, enfim. Protege? Não 100%, até porque ela não tem uma proteção específica, por exemplo, para a umidade, né? Mas ela é o uniforme utilizado para atendimentos menos complexos, ok? Aqui alguns outros modelos aqui de encapsulamento, né? Como eu falei para vocês já, e volto a repetir, hoje a gente já vê algumas dessas roupas aqui com 2, 3, 4, até 5 camadas, né, de proteção, principalmente para agentes agressivos, ácidos, produtos químicos perigosos, entre outros, né? E as empresas vêm aderindo a esse tipo de produto, gente, com mais frequência, mais rapidez, mais facilidade, porque ela quer realmente, né, proteger o seu colaborador e quem vai fazer esse atendimento, certo? Normalmente, a empresa que tem riscos graves e precisa desse tipo de proteção, ela já tem esse equipamento previamente lá na empresa e ela treina seus colaboradores para o uso adequado e eficiente deles, tá bom?
Equipamento de proteção coletiva, nós já estamos terminando a nossa unidade de EPIs e EPCs, né? Só para a gente relembrar aí alguns equipamentos de proteção coletiva importantes vocês terem conhecimento deles. Cone, fita, estrobo de sinalização, cerquite, fita zebrada, corrente, placas, né? Tudo isso pode ser utilizado para sinalização e isolamento de áreas de trabalho que oferecem risco. Desculpa, pessoal. Risco às pessoas próximas e aos próprios trabalhadores, tá? Em várias situações é necessário isolar a área para que pessoas que estão ali como curiosos, né, não adentrem a área de risco e também passem a ser vítimas, né? Muitas das vezes, quando eu estou falando de perímetro urbano, atendimento a acidentes ou ocorrências em locais públicos, abertos, né, é difícil a gente manter os curiosos longe. Já na área industrial, gente, praticamente não acontece isso, porque os próprios funcionários sabem que quando tem um sinistro, uma ocorrência, primeiro, que se você fica ali ou se envolve, você vai estar correndo risco também de ser a próxima vítima, né? E segundo, porque eles sabem que envolve risco que muitas das vezes são incontroláveis, né? E surgem do nada, como diz o outro, da noite para o dia, né? Então, eles já têm esse tipo de noção e treinamento, mas nem sempre obedece também, tá, gente? O guarda-corpo, né, que é utilizado em áreas de desnível, né, ele serve aí para, como o próprio nome diz, né, proteger as pessoas que transitam em locais com diferença de altura. Acima de 50 centímetros, a gente já solicita o guarda-corpo corrimão, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma plataforma com 50 centímetros de altura. E a gente já exige que tenha um guarda-corpo, por quê? Ah, mas 50 centímetros, uma pessoa cair de 50 centímetros, né, pode até morrer, certo? Por isso a necessidade do guarda-corpo. Pelo corpo de bombeiros, com travas, com espaçamento tal que não possa passar a cabeça de uma criança, tá? Então, esse espaçamento, ou na horizontal ou na vertical, ele tem que se girar em torno de 15 centímetros entre eixos das barras, tá? Essas barras têm que ser resistentes e suportar, salvo engano, são uns 450 quilonewtons força por centímetro. Essa especificação, exatamente, porque eu não lembro se é esse mesmo número, vai estar lá na IT-08 do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Por que eu estou falando para vocês IT-08 do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais? Porque cada corporação tem uma ordem das ITs. O que é uma IT? Não sei se alguém já falou para vocês sobre IT. São as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. A maioria das ITs do Brasil, vou falar de Minas Gerais, que são as que eu conheço mais, mas já trabalhei com as de São Paulo, de Goiânia, do Distrito Federal, né, muda praticamente a ordem e uma ou outra inserção de algum assunto específico da região. As ITs do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, assim como as outras do Brasil, são baseadas nas NBRs, né? NBRs, vocês viram algumas aí já com a Adriele, professora Adriele, né? Então, as ITs são baseadas nas NBRs e em algumas informações das NFPA, que são as normas dos Estados Unidos, tidas como uma das mais evoluídas tecnologicamente e tecnicamente também, né, e com maior aí investimento em novos materiais, tá? Quando eu fui para a feira o ano passado, eu fui na esperança de conhecer um equipamento que tem hoje,
que eles chamam é uma bola de combate a princípio de incêndio. É como se ela pudesse substituir o extintor, mas ainda não substitui efetivamente. Ela só funciona em princípio de incêndio. O que é o princípio de incêndio? A quantidade de fogo que ainda é controlável. 2, 3, 10 segundos 5 segundos de fogo, tá? Passou de 15 segundos, 30 segundos, ele já pode ficar incontrolável. Vai depender do ambiente, combustível, quantidade de oxigênio, enfim, do ciclo do fogo, tá? Essa bola é uma bola, você olha assim, ela parece uma bola de basquete, pesada, tem uma alça. Quando você vê o princípio de incêndio, você joga ela ao se aproximar do calor, ela se expande em um pó que apaga o fogo por abafamento, né? Fantástico. Depois, se vocês quiserem procurar na internet, é um equipamento fantástico, um tipo de equipamento de proteção coletiva, tá? E que, para mim, é um dos equipamentos futuros a serem utilizados em larga escala em todas as áreas, tá? Comercial, industrial, pública, né? Pela facilidade de manuseio, que na minha visão, leiga como civil, não estou falando como engenheira de segurança, conhecedora dos equipamentos, tá? Mas como uma pessoa civil, leiga, né? É muito mais fácil eu jogar uma bola do que eu pegar um extintor, que eu tenho que tirar a trava, que eu tenho que pegar, que é pesado, direcionar, pegar a mangueira, saber para onde que tem que colocar, se é pó, se não é pó, se é água, se não é água, se não vai danificar, enfim, né? Então, é um dispositivo aí interessante da gente ver. Outro dispositivo também, que eu vi, mas eu não vi toda a demonstração lá na feira, porque ela aconteceu a hora que a gente já estava indo embora, é uma maca que chama maca a vácuo, né? Ela imobiliza através do vácuo, é como se você estivesse embalando a pessoa a vácuo, né? E você coloca em volta da pessoa, puxa, né, uma cordinha, ela trava a pessoa e fica bem mais fácil de você resgatar, né? Muitas das vezes, a gente fala de alguns equipamentos aqui que são específicos para uso em locais de riscos específicos dentro da indústria, né? Imagina eu colocar uma maca a vácuo num shopping center, num hospital. É meio ilusório, né? Porque os cenários de riscos não pedem esse tipo de equipamento, basicamente, se eu analisar friamente, sem olhar todos os pontos de risco. Por isso, volto lá na minha fala do primeiro módulo, né, do produtos perigosos, a necessidade de um plano de atendimento à emergência para eu já ter aí previamente, né, a montagem, vamos dizer assim, a análise de possíveis cenários de riscos graves e iminentes que podem acontecer no meu estabelecimento, seja ele de que tipo for, certo? O equipamento de proteção coletiva, o chuveiro de emergência, que eu já falei para vocês, né? Os chuveiros de emergência ou segurança são projetados para fornecer um fluxo de água abundante e de baixa pressão, suficiente para remover do corpo humano qualquer tipo de contaminante ou calor, sem causar agravamento de possíveis lesões. Em princípio, estes equipamentos devem existir em locais de manuseio de produtos químicos, em situações de maior risco de projeção ou onde houver risco maior de queimaduras por calor. O que é importante a gente saber do chuveiro de emergência? Primeiro, o chuveiro de emergência, ele pode ser acionado tanto por pedal de pé quanto alavanca de mão. Então, esse aqui é de pedal, esse aqui é a alavanca. A partir do momento que eu acionei, ele tem que funcionar, tá?
E ele despeja aí de imediato, a partir do momento que você aciona o dispositivo que liga ele, vamos colocar assim, né? Você abre o registro, ele aciona aí e sai em torno de 125 litros de água de uma vez, que é para dar aquela descontaminada imediata, certo? Esse caso aqui, eu tenho chuveiro e lava-óleos acoplado, certo? Então, a pessoa vai acionar o chuveiro, vai virar água, mas ela depois pode acionar o lava-óleos para lavar locais específicos, mãos, rosto, olhos, né? Enfim. Aqui é só o lava-óleos, eu posso ter os dois tipos, ou um ou outro, tá? Também deve proporcionar uma boa vazão de água limpa por mais de 25 minutos através de 2 bicos equipados com telas de filtragem e regulados para proporcionarem 2 jatos volumosos e, de certa forma, espumosos, porque o próprio ar vai fazer ele virar tipo uma espuma, para não ofender os olhos, agravando a lesão. Seus acionamentos também devem ser fáceis e rápidos. Normalmente, ou é alavanca, ou é pedal, né? Ou alavanca manual, certo? Que outra coisa importante da gente falar, tanto do lava-óleos quanto o chuveiro de emergência. Eles devem ser periodicamente inspecionados, testados, colocados para funcionar efetivamente, né? E verificar se não tem corrosão, se não tem acúmulo de produtos, poeira ou algum outro contaminante que vai impedir o seu funcionamento efetivo, tá? Acionei, não saiu água, ou saiu água suja, ou caiu um pedaço, eu tenho que manter ele sempre íntegro. Quem faz isso normalmente, pessoal, ou é o brigadista, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da gestão, dependendo da quantidade de equipamentos e risco que eu vou ter, ou a própria segurança, tá? O importante é que tem que ser feito. Cada chuveiro de segurança e lava-óleos deve ser inspecionado diariamente por algum servidor designado, por isso que eu falei que ou é o brigadista ou é a segurança. E esta inspeção diária deve consistir da verificação de integridade do equipamento, vazamentos, acesso livre, né, ver se não tem corrosão, acúmulo de produtos, sujeira, poeira, terra, enfim, né? Qualquer coisa que vai impedir o efetivo funcionamento do equipamento. E por fim, para a gente finalizar a nossa aula, né, a inspeção dos equipamentos e itens de segurança. Antes de iniciar qualquer serviço, deve ser observado todos os cuidados citados anteriormente e utilizar os EPIs e ou EPCs de acordo com as finalidades de cada um, para que esses equipamentos o resguardem e funcionem de acordo com o projetado. Não adianta eu querer utilizar o equipamento para uma finalidade para que ele não foi feito, não foi concebido, tá? E é importante também, gente, a gente já ter previamente o estudo daquela área, no caso de ser um contratado, de ser um prestador de serviço, né, permanente, para eu já ter noção do que fazer, o que usar, como fazer. Diferente do bombeiro, né, do corpo de bombeiros aí, que muitas das vezes não tem nem esse tempo hábil ou essa informação efetiva de quem está ali solicitando o trabalho deles, né? Muitas das vezes os civis, né, um cidadão não sabe te falar se ali tem gás ou não tem, se ali tem ácido ou não tem, enfim. Voltando ao vídeo que a gente viu no começo dessa última aula, né, finalizando a sexta-feira aí com chave de ouro, né, é o caso. Às vezes a pessoa nem sabe te falar o que tem ali dentro, nem sabe por que as pessoas passaram mal, né, acha que é por causa da água, né, mas não é. Qualquer grão, né, principalmente molhado, ele fermenta, e a fermentação solta gases, muitas das vezes tóxicos, semelhante ao gás cianídrico ou cianeto,
que é fatal, tá? Alta toxicidade. Além disso, altos graus de gás sulfídrico e monóxido e dióxido de carbono, como a gente já viu, certo? Além do gás metano e butano, né, que também são gases que não têm cor, odor específicos, mas são extremamente tóxicos, sufocantes e levam à morte rapidamente, tá? Então, tudo isso, né, ninguém informou para o bombeiro. Ó, eu sei que lá tem grãos e que ali o risco é grave, iminente de sufocamento. Eles nem sabem disso. Agora, se tivesse um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, que estudou aquela área, que fez um planejamento de atendimento à emergência, que simulou aquela condição, ele previamente já saberia que para entrar ali deveria, no mínimo, ter uma máscara, né? Uma máscara autônoma, certo? Então, por isso, é importante eu saber, né, o que fazer, onde fazer e como fazer para sair íntegro dos meus atendimentos a ocorrências. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, que a gente está finalizando. Logo, logo vou disponibilizar esse material para vocês e o link da atividade, ok? Obrigado e até mais. Bom fim de semana.